Hoje a gente vai trabalhar o nosso penúltimo conteúdo da disciplina, que é sobre a telemedicina, né? Esse conteúdo, principalmente hoje em dia, ele praticamente virou domínio público, né? E começou a passar a ser muito divulgado na mídia, né? Então, a gente vai ver aí como que surgiu esse conceito aí de telemedicina, o próprio conceito, qual que é a, a definição, né, em determinadas instâncias, em organizações, como que elas trabalham esse conceito de telemedicina, desde do Conselho de Medicina, né, até o Ministério da Saúde. Existe algumas diferenciações no conceito, né, mas que, na verdade, eles se complementam, né, eles mais convergem do que divergem. Então, a gente vai ver os conceitos, os tipos, né, de telemedicina, a validade do ponto legal, né? Será que realmente eu posso utilizar ou não, né? O que eu posso utilizar? Existe alguma limitação? A gente vai ver as modalidades, né, de telemedicina, e focar principalmente naquelas que a legislação brasileira permite, né? No final eu vou dar uma breve pincelada, né, de um passo a passo de como é realizado o procedimento, do agendamento da teleconsulta, né, até o processo protocolar de como validar esse teleatendimento, tá? Então, o nosso conteúdo da aula de hoje é a telemedicina. Então, começando pelo conceito aqui, né, a gente vai ter, pelo Conselho Federal de Medicina, a lei, né, que inclusive definiu a telemedicina para o âmbito brasileiro. O que seria a telemedicina? É a lei 1643 de 2002, né? Então a gente vê aí, parece que é recente, mas em 2002 já se pensava na possibilidade da telemedicina, né? Não a telemedicina do que ela é hoje, mas porque a tecnologia ela foi sendo implementada, né? Ela foi melhorando, avançando. Então não tinha realmente o que era a definição completa do que era a telemedicina naquela época, porque a tecnologia ainda estava sendo desenvolvida, né? E hoje também já não pode falar que ela está madura, ela está estável, né? Estável no sentido de dá para utilizar de forma eficiente, mas pode melhorar? Muito mais, né? A tecnologia é uma coisa que é infinita, né? A melhoria, ela é infinita e exponencial. Se a gente pensar na história do computador, que vocês viram no começo da disciplina, né? O que era, inclusive, dia 15, feriado, segunda-feira, fez 50 anos, né, do primeiro processador eletrônico, né, dado complementar curioso, né, foi 15 de novembro de 1971, né, a IBM desenvolveu em escala comercial o primeiro processador que foi de uso doméstico, obviamente, né? Antigamente existia, mas era arquiteturas gigantescas, monstruosas, só para esse centro de pesquisa, né? Para o computador pessoal, que a gente chama de PC, né? Que é a abreviatura de Personal Computer. Então, para uso pessoal, fez 50 anos no feriado, no último feriado. Então, a tecnologia vai avançando, e aí os conceitos, talvez aquele conceito que a gente formulou num determinado momento, ele talvez não seja válido. Então, a gente vai ver aqui, em 2002, foi a primeira iniciativa de formular ou regulamentar esse procedimento da telemedicina através dessa lei. Ela ainda está vigente, né, porque algumas coisas foram alteradas, né, foram reformuladas, mas a lei ainda é vigente. De período em período, ela vai sendo confirmada.
né, pelas resoluções do próprio Conselho ou numa instância maior, que é a lei do Ministério da Saúde, tá? Então, pelo Conselho, a definição de tecnologia é a utilização de metodologia interativa, né, de comunicação audiovisual e de dados. O objetivo né, ela vai ser focada na assistência, na educação e na pesquisa na área de saúde. Aqui ela não está fechando só na medicina, tá lá. Nesse primeiro momento, pensava-se numa tecnologia para uso em saúde, não só na área médica, mas na farmácia, na biomedicina, né, e outras especialidades, outras áreas da saúde. Então, as aplicações desse momento se focavam basicamente em monitoramento, né, do paciente, monitoramento dos dados do paciente remotamente. Aqui a gente tem um exemplo aí de aplicação desse tipo hoje mais moderna através do smartwatch, né, do relógio inteligente. O mais conhecido deles é o da Apple, né? Então você tem o monitoramento da frequência cardíaca, por exemplo, né, sendo monitorada 24 horas e a distância. A partir do momento em que há uma alteração nesse elemento, né, o médico já tem condição de identificar que esse paciente sofreu algum tipo de alteração em algum dado, né, físico dele. Então, dependendo da situação, ele existe relatos de caso onde que o paciente passou mal na rua, né, o smartwatch acusou essa situação e por GPS a ambulância foi até o paciente para, né, buscar o paciente e direcionar para o hospital. Então, o monitoramento, né, ele é fundamental nesse processo. A gente pode começar aqui ao start inicial, poderia ser o start inicial de todos os demais procedimentos, né? A troca de informações, né? O Conselho também prevê essa situação da telemedicina sendo utilizada para uma videoconferência, mas não só videoconferência, uma interação, um compartilhamento dessas informações. Aí o caso mais popular que a gente conhece é a videoconferência, onde que vários profissionais se reúnem para trocar informações, compartilhar informações, recomendar diagnósticos, né? Ter uma segunda opinião. Então, a troca de informações também já é considerado um elemento da telemedicina. E hoje, o que mais cresce no Brasil, pelo menos na área médica aqui no Brasil, né, é a análise de resultados. Porque a regulamentação dela não é tão complexa como dos demais elementos, né? Então, as iniciativas, elas estão mais focadas onde que a facilidade, né, onde que a lei tem pouca restrição. Então, foi essas aplicações que mais se desenvolveram, né? Mas a gente vai ver que, com a nova regulamentação, isso vai se expandir muito, né? Para todos os outros elementos, existe já uma regulamentação para esses outros determinados elementos, né? Mas a análise de resultados é o que onde a maioria das aplicações começaram, né? Então, por isso que ela tem a maior significância, né, dentre a área de telemedicina. As aplicações, anos-luz na frente, né, das demais outras, em função de começar por esse elemento da análise de resultado, né? Juntando aquela formulação do conceito de medicina com o prefixo aí do tele, né? A gente pensa aí, tele, o que significa tele? A gente vai buscar lá do grego, que significa distância, a distância, né? Longe, aí depende do dicionário que você pesquisar, tem um sinônimo, né? Mas está relacionado a isso, a coisa remota, a coisa de longe, não está próximo de mim, né? Seria nesse sentido. Em 1950, aproximadamente, né, os hospitais nos Estados Unidos, alguns hospitais dos Estados Unidos começaram a fazer o uso
desse atendimento remoto, através de uma tecnologia que, na época, o que era mais viável era a TV, né, a televisão, a televisão, né, separando também, tem esse prefixo tele, né, a visão à distância, você enxergar longe, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Então, os hospitais começaram a produzir programas televisivos, né? Para ser divulgado em locais onde tinha dificuldade do médico estar presente, né? Então, uma orientação, algum tipo de orientação de higiene, nessa época, 1950, né? Então, não era tanto divulgado como hoje. Qualquer criança já sabe lavar as mãos do procedimento correto que o médico faz, né? Então, principalmente hoje, com a questão da pandemia, isso foi muito divulgado, muito difundido. Hoje, muita gente sabe lavar a mão de forma correta, né? Então, um programa desse tipo, ele tinha um impacto grande à medida que ele fosse transmitido na televisão, né? Não ficava limitado a uma região só. Então, a primeira tentativa foi através da televisão. Futuramente, né, a gente teve um avanço do uso do telefone fixo, né? Então, o uso do telefone fixo começou também junto com a televisão, a ter o seu papel nessa escala aí da telemedicina. Então, até hoje, né, a gente tem alguns exemplos desses dois tipos de atendimento. Eu trouxe ali o canal TV Saúde, né, e o exemplo aqui na cidade de Imperatriz, onde que se faz um teleatendimento psiquiátrico, né? A pessoa liga e tem uma orientação, não na profundidade do conhecimento necessário de uma consulta presencial ou à distância, né? Mas orientações básicas a pessoa consegue através de um atendimento via telefone, né? Então, se a gente pensar hoje, né, aí eu trouxe um outro exemplo do lado aqui, né, um exemplo que foge, pelo menos eu que não sou da área, né, na área de saúde, eu considero uma coisa de outro mundo, que é uma cirurgia à distância. Se a cirurgia presencial já é complicada, imagine o médico operando, vocês estão vendo aqui o médico de um lado, né? E ele simulando, é como se esse equipamento está no local onde o médico está. E o outro equipamento, que é a mesa, esse robô, né, operando uma pessoa, vocês estão vendo o braço mecânico, né? Ele movimentando, lógico que é uma precisão 1000 vezes maior do que qualquer mão de cirurgião, né? A precisão desse braço robótico é coisa, né, de outro mundo também. Isso aqui ele tem uma precisão muito mais do que milimétrica. Então, o uso da tecnologia para fazer esse atendimento remoto, né? Então, hoje, se a gente parar para pensar, a limitação do uso da telemedicina não está mais na técnica, não está na tecnologia. Existe tecnologia hoje eficiente para realizar todos os teles que a gente pensar? Existe, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente vivenciou de pandemia, aquilo que estava guardado, né, que não poderia ser utilizado em função de uma determinada regulamentação ou receio de utilizar. Então, hoje a gente praticamente perdeu esse medo da internet, né, do uso à distância. Então, ou tem menos medo, né? Tem gente ainda que é receoso quanto a isso, mas o que a tecnologia avançou nesses 2 anos é coisa muito grande, né? Deu um salto tecnológico muito grande, todos os atendimentos, os procedimentos à distância. Aquilo que ainda estava reservado só no centro de pesquisa, hoje já está na prática, na vida, na rotina de um centro cirúrgico, né?
basta também um investimento, né? Então, questão de tecnologia não é mais limitação para o uso da telemedicina. Quais são as nossas limitações hoje? Se não está na técnica, ou seja, eu tenho recurso, eu tenho equipamento tecnológico para realizar esses procedimentos, onde que está o desafio do uso da telemedicina? Está no campo político, né? Está no campo social, está no campo cultural. Então, depende da lei, né? De um político ter um poder político para fazer essa mudança. Ó, não podia hoje, por quê, por quê, por quê? Agora pode. Por quê? O que justifica que hoje pode ser utilizado e ontem não podia? Né? Então, precisa de toda uma argumentação política para a lei ser realizada, para a lei ser criada. Mas só lei não basta. Eu preciso de uma pessoa que tenha compreensão de como isso é utilizado. Né? Hoje a criança, a gente brinca que a criança já nasce pronta para a tecnologia. Né? Criança de 2 anos mexendo no celular, né? Já com não o domínio de um adulto, mas já fazendo as operações normais de uso de um celular, brincando ali com o celular. Então, a criança, a gente brinca que já nasce pronta, né? Então, esse fator social, esse receio, esse medo de uso da tecnologia, isso está sendo perdido pelas novas gerações. Existe também aquela questão da preconceito, né, quanto ao uso do à distância. Será que a distância é melhor ou é pior ou é igual ao presencial? Né? Então, a gente tem medo, até mesmo receio, se a gente pensar na questão da educação. A educação à distância. A gente pode considerar melhor, pior ou igual. Eu considero diferente, não necessariamente nem melhor, nem pior, nem igual. Ela é diferente. Pronto, acabou. Né? Agora, se é melhor ou pior, vai depender do ambiente social. Por isso que a cultura, o social, a política influencia no uso da técnica, da tecnologia, que no caso da telemedicina. Então, hoje, a limitação não está mais nos equipamentos. Esse equipamento ele não tem uma precisão tão grande assim, e eu tenho medo de fazer uma cirurgia de olho, por exemplo, de vista, né? Imagina fazer uma cirurgia de catarata à distância através de um braço robótico. E eu já tomo um susto, eu sou da velha guarda, né? Eu já vou pensando, meu Deus do céu, não é o que eu ver aquele braço robótico ali chegando perto de mim, eu vou morrer de medo, aí talvez, né? Precisa do conhecimento, né? Permear toda essa relação. Precisa de mudar a cultura, o social, a política, todo esse conjunto. Também não adianta mudar só a parte cultural se eu não posso usar, é proibido utilizar. Né? Eu sei que é bom, eu sei que tem eficácia, é melhor do que a técnica anterior, mas eu não posso usar porque é proibido. Então, é um conjunto de todos esses elementos que vão determinar o caminho que a telemedicina vai guiar futuramente, né? Mas uma coisa já está determinada, que a tecnologia já está disponível. Basta a gente ter essa organização social para utilizá-la, né? Em função desse ambiente de pandemia, as coisas mudaram muito. Nós fomos pressionados pelo ambiente, né, a mudar, tanto na questão cultural como na questão política. As leis, elas foram reformuladas nessa urgência da necessidade para atender o momento, né? Um outro conceito, né, complementar à telemedicina é o e-health, né, que é uma expansão desse conceito que a gente viu de telemedicina. A telemedicina está focada naqueles 3 elementos que eu passei para vocês, né, inicialmente. O e-health é aquilo, mas do ponto de vista de toda as especializações da área de saúde.
tá? Então, não está limitado só à medicina. Quando a gente fala de e-health, a gente está, no caso, a tradução literal de seria saúde eletrônica, né? Mas aí a portuguesando virou saúde digital. Tudo que tem esse E na frente, esse Ezinho minúsculo, né? É um E de abreviatura de electronic, tá? Então seria saúde eletrônica. Como fica esquisito esse termo, né? Saúde do robô, a gente poderia pensar, daria a entender a isso, aí a gente acochambra esse eletrônico, né, e coloca como, por exemplo, na questão do e-mail. O que é esse E? É o meio, né, em inglês a palavra meio significa correio, correio eletrônico, né, e aí coloca E em tudo para se transformar em virtual. Mas no caso aqui é simplesmente a gente entender que o e-health significa saúde digital, em todos os sentidos, desde o fisioterapeuta, passando pelo farmacêutico, o nutricionista, chegando, obviamente, na medicina, né? Mas não está limitada só à medicina, como é a telemedicina. É um conceito gigantesco aí que envolve todos os demais profissionais. Para essas aplicações, basta ter uma tecnologia conectada à internet. Tá? Então, para fazer esse atendimento eletrônico, você virtualiza esse procedimento que antes era presencial e agora ele vira virtual. Ele está presente em qualquer momento, em qualquer local que você tiver necessidade. Aqui a gente tem um exemplo, o primeiro exemplo, a primeira foto, é um exame oftalmológico, mas a diferença aqui é que o paciente é que vai à máquina, o médico fica de casa, né? O médico fica no home office, vocês estão vendo ali a televisão, e a televisão é a médica, né? Fazendo o procedimento ali. Ou o profissional, não sei se exatamente é a médica, o oftalmologista, mas é o profissional num local totalmente diferente, onde que está o equipamento, né? Aqui, se eu não me engano, é em Porto Alegre, e a pessoa estava no Rio de Janeiro, né? O profissional estava no Rio e a pessoa estava em Porto Alegre. Ele foi lá nesse local e fez a consulta, porque para conveniência do paciente era o local mais próximo, né? E aí a distância, vocês estão vendo que tem uma televisão, uma câmera, né? Uma câmera de vídeo do lado esquerdo, onde que ela está tendo uma visualização em 360 graus do ambiente ali, o que está acontecendo, né? Então, você tem ali a, a, a internet, né, auxiliando, integrada com a tecnologia, ela vira o e-health, que a gente considera aí, ó, a telemedicina no Mater Dei. Mater Dei é um hospital de grande porte, né, e já está, a cultura já está mudando, né, e além da situação do tratamento, do atendimento, da assistência, né, tem a última questão ali que antigamente não se pensava, e hoje, com o uso do e-health, né, que é maior do que a telemedicina está dentro do e-health, né, o conceito maior é e-health, é a saúde digital. Dentre um dos elementos da saúde digital, a gente tem a telemedicina, tá? E na telemedicina, até 2002, não se pensava nos outros elementos da área que o médico tem contato, né? E aí, atualmente, foi acrescentado um conceito fundamental para tudo isso acontecer, que é a área de gestão administrativa, né? Gestão administrativa é redundante, a gestão só pode ser administrativa, tá? A área de gestão do negócio, tá? Tudo bem, é muito bom, teve um resultado excepcional para o paciente, mas uma das coisas, não vou falar que é o mais importante é o atendimento e o resultado do tratamento do paciente, né? Mas isso só vai ter significância no ambiente que a gente vive se isso gerar lucro. Se não gerar receita, né? Se não gerar, no mínimo, uma redução de custo no procedimento, não tem sentido eu utilizar isso no meu negócio,
Lembra que eu estou falando do negócio agora, né? O objetivo de um negócio, se um dia, no próximo semestre, vocês fizerem empreendedorismo, né, optativo, vocês vão ver isso daí, que o objetivo de um negócio nada mais é do que ganhar dinheiro. Não tem outra resposta, né, no mundo, na área empresarial, no ambiente que a gente vive. O único objetivo de um negócio é ganhar dinheiro. Mas se ele ganhar dinheiro auxiliando o cliente, junto à fome com vontade de comer, né? É a situação a situação perfeita que a gente teria, onde que você ganha dinheiro atendendo bem o seu cliente. Fechou, né? Mas como é que eu vou atender bem o meu cliente se o tratamento eu não consigo bancar, eu não consigo pagar? Os equipamentos, a tecnologia, o software por trás disso, o processo de protocolo, né, que vocês vão ver como que a gente valida tudo isso, né? Existe uma necessidade de auditar isso daí, né? Então, tudo isso tem custo. E se for muito maior do que o procedimento normal, não tem sentido você utilizar. Então, hoje a telemedicina ela vai além do simplesmente do tratamento, da assistência, da consulta. Ela também visualiza a viabilidade dessa tecnologia em termos financeiros, né? E aí a gente chega, né, quase no nosso finalzinho aqui, né, a gente distinguir. A gente fica escutando lá, teleconsulta, telemedicina, prontuário eletrônico, onde que isso se encaixa? São sinônimos, né? Não, não são sinônimos. São elementos, né, da telemedicina. Então, a telemedicina é o conjunto maior. Tudo que é à distância, utilizando uma tecnologia de telecomunicação, a gente pode considerar que é uma telemedicina. Mas o que vai determinar o que vai classificar essa telemedicina é o uso que você vai fazer. Qual que é o foco dessa tecnologia? Ela está no atendimento do cliente, ela está na pesquisa, ela está na comunicação entre dois indivíduos, no caso, paciente e médico, médico e médico, médico e outros profissionais, né? Ela está na parte de documentação. Qual que é o foco dessa tecnologia que você está utilizando? Para que você utiliza essa tecnologia? É isso que vai determinar as outras terminologias, né? Os outros conceitos vão estar em função do uso que você faz dessa telemedicina. Tudo que é conectado à internet, né? Toda tecnologia de comunicação à distância, ela é aplicada à medicina, obviamente, ela é uma telemedicina. Mas o foco dela, para que é? Então, é isso que vai determinar esses outros conceitos. Por exemplo, teleassistência. A teleassistência nada mais é do que um monitoramento do paciente, né, de forma remota. Então, você tem, por exemplo, antigamente até hoje a gente tem o tal do router, né? Eu fiz um mapa lá, nem lembro para que era, mas tem um router, o aparelhinho que você coloca do lado e fica 24 horas com aquele negócio, né? Então, o router, hoje, atualmente, ele tem conexão com a internet. Então, dependendo da situação, se houver uma alteração, o médico já fica sabendo, ou tem um monitoramento, um local onde que se monitora todos os pacientes. Se houver uma alteração, o hospital já entra em contato com o paciente para ver o que está acontecendo, se ele está bem, né? O que aconteceu, por que deu aquela alteração tão grande. Então, já existe essa comunicação de mão dupla. Hoje, o processo normal é você ter um router, se tiver alteração, só vai saber depois que fizer, né, no outro dia, ou quando saiu o laudo daquele router, né, daquele elemento. No caso da telemedicina, ela é 24 horas por dia, né, online, conectado remotamente. Então, a teleassistência é o monitoramento do indivíduo, né, através da internet, de forma remota. A teleconsulta. O que é a teleconsulta? É o ponto onde que talvez o médico tenha mais
interesse, né? E é o que é mais divulgado, é o que é o mais popular. A teleconsulta nada mais é do que você substitui o atendimento, a consulta presencial pela consulta à distância, a consulta remota, a consulta digital, né? Utilizando uma tecnologia de telecomunicação e de tecnologia de informação, né, junto com a de telecomunicação. Ou seja, você vai usar uma tecnologia, no caso, um tablet, um computador, um celular, para você conversar, interagir com a outra pessoa. Pode ser a consulta, obviamente, existe duas situações, né? Pelo que as normas definem, a teleconsulta ela é feita no sentido entre médico e paciente e entre médico e médico. No caso, seria uma conferência, né? Aqui troca de informações ou consulta um outro profissional. Então, nesse sentido, também é considerado teleconsulta, tá? No Brasil, a teleconsulta, depois a gente vai falar em mais detalhe, mas no Brasil ela foi regulamentada pela essa portaria aí, né, 467, do ano passado, março do ano passado, foi praticamente quando, eu não me lembro se foi dia 18, acho que foi 18 ou 20 de março que a gente parou aqui na Unimbac, agora me deu a dúvida, né, porque foi praticamente junto com a lei, né, deu a parada aqui na Unipac e praticamente, não lembro se é no mesmo dia ou 2 dias depois, a lei já foi promulgada, né? Então, até hoje, a teleconsulta ela é permitida em função dessa portaria, mas a portaria não é lei, né? É só uma lei temporária, é como se fosse uma lei temporária, ela tem prazo de validade, como é a educação, né? Esse atendimento à distância que a gente está fazendo também está regulamentado por uma portaria, ela não é uma lei. Então, mesmo sendo presencial a faculdade, ela tem uma liberação do Ministério, no caso da Educação, para funcionar até determinado prazo. Então, é esse mesmo caráter que está a regulamentação da teleconsulta. Ela é permitida no Brasil? De forma geral, não. Mas, atualmente, é em função desse momento que a gente está vivendo, em função da pandemia, até o momento que a pandemia estiver prevalecendo, a portaria é válida, ou seja, pode-se utilizar a teleconsulta. A partir do momento que decretou o fim da pandemia, aí essa portaria, ela também declina, né? E aí espera-se que exista uma lei, aí precisa de um projeto de lei para continuar a permanência da permissão da teleconsulta, né? Fazendo só esse adendo aí. Depois a gente vai ver um passo a passo de como funciona, quais são qual é o passo a passo da teleconsulta, né? Teleeducação, é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu no local, vocês em outro local, trocando informação, né? E isso também é válido para teleconsulta na área de telemedicina. Então, você formando novos profissionais, né? Transmitindo o conhecimento, né? E como usar a telemedicina em locais remotos. E o último ali, que seria o laudo à distância, né? Você laudar, né? Não sei nem se existe esse verbo, mas você emitiu o laudo à distância, né? E, como eu falei para vocês, é a área que mais cresce no Brasil. Por meio dessa tecnologia, o exame pode ser compartilhado num banco de dados, né? Onde que vai ter diversos profissionais ali que vão emitir um parecer de forma multidisciplinar, né, sobre aquele laudo. Então, você tem essa grande vantagem do laudo não estar restrito mais só a um profissional e um determinado médico, né? Você tem ali uma banca de profissionais que podem dar um pitaco sobre um parecer, né? Então, você tem uma forma mais coletiva de fazer as coisas, não está limitado só ao que aquele profissional
conhece, né, está limitado à visão daquele profissional. Você tem uma área, uma possibilidade de compartilhar essa informação, e aí vários profissionais, obviamente, autorizados, né, fazerem um check-up, checarem as informações e, né, complementarem, né, complementarem aquele laudo. E agora vamos para a lei em si. Por que a lei é importante nessa aula de hoje? Eu estou focando muito na lei porque eu não sou muito de consultar a lei, não. Mas na telemedicina existe um fator diferenciado, porque todos os procedimentos eles não estão em função de existir a tecnologia, né? Em algumas situações, mesmo que a tecnologia ainda não exista, a lei já está definindo que aquilo é ou não possível, é ou não permitido, né? Então, no caso da telemedicina, tem esse parênteses aí, que a lei é fundamental para entender o que é telemedicina, porque é ela que determina se você pode ou não fazer aquilo. Então, por isso que na aula de hoje, né, eu estou dando uma abertura maior para a questão da lei, inclusive lá no AVU, a nossa disciplina, eu deixei um material complementar que são as três regulamentações, não vou falar que lei, porque não existe lei ainda, a única lei que tem é a de 2002 ainda, né? Mas ela não autoriza, ela só prevê que existe a possibilidade da telemedicina, mas ela não define que você pode ou não fazer, tá? A lei não, a portaria. Então, eu deixei as três lá no portal do AVU, seria interessante vocês consultar, não é grande, tá? Se eu não me engano, são no máximo 2 páginas, duas tem uma página só, outra tem 2 ou 3 páginas, então é coisa rápida de você ler, né? E já ficar por dentro, né, dessas questões, porque a lei, nessa situação, ela é muito, muito importante. Então, tem a normativa de 2002, né, que determina o que é telemedicina, e aí as próximas normativas, elas vêm complementar o que realmente é telemedicina, e tem o realmente determinante, se pode ou não pode fazer isso, tá? No caso, a aplicação da telemedicina, né? Em 2020, como eu falei para vocês, em março de 2020, eu não lembro exatamente a data, foi dia 20, né, de março. Agora, quando a gente parou aqui, eu realmente não lembro se deu, mas deu na mesma semana, tá? Então, essa portaria do Ministério da Saúde, ela, em caráter emergencial, ela foi publicada, né? Mas ela é válida até o momento, como eu falei, no término da pandemia. Terminou a pandemia, terminou a lei, a portaria, tá? Já em abril de 2020 saiu a lei, tá? A portaria é mais ou menos como se, tá difícil o negócio, a gente tá precisando usar, então vamos fazer um negócio rapidinho aqui só para não gerar muito problema e o pessoal já saber que pode utilizar. Mas pode utilizar assim ou pode utilizar assado. Posso fazer os usos daquilo ou daquele outro. O específico a gente não tem ainda, porque a gente não sabe realmente como é que isso vai funcionar. Então, a portaria é mais ou menos isso, é só uma orientação para você usar a telemedicina. Mas especificamente como que isso vai ser, pode ser utilizado, é só a lei que determina, né? Então, saiu a lei 13.989, em 2020, abril de 2020, agora a data exatamente, eu não lembro qual que é a data, não, mas está lá no material complementar, tá? Ela autoriza, sim, o uso da telemedicina. Se ela autoriza a telemedicina, ela está autorizando tudo isso daqui, ó, todos os fatos, porque tudo isso é telemedicina. Se ela falou que pode usar a telemedicina, eu posso usar a teleassistência, eu posso usar a teleconsulta, eu posso usar a teleeducação e eu posso usar a laudo à distância, né? Então, a lei é importante para isso, para falar o que pode e o que não pode. No caso, ela está. Se ela afirmou que pode utilizar,
que pode usar a telemedicina, as suas subcategorias, então, obviamente, também podem ser utilizadas, tá? Mas também essa lei é como a portaria ali, ela tem um prazo de validade. Eu nunca ouvi falar que lei tinha prazo de validade, mas nessa situação aqui, no Brasil acontece de tudo, né? Até isso, até lei tem prazo de validade. No caso aqui também tem, dependendo da crise, né? Dessa crise que a gente está vivenciando, terminou a crise, essa lei vai precisar de uma nova lei complementar para determinar se vai continuar ou não sendo possível o uso da telemedicina. O importante é a portaria, o Conselho Federal de Medicina permite o uso da telemedicina. O Ministério da Saúde permite, mesmo que seja em caráter temporário, hoje, dia 17/11/2021, 9h58 da manhã. É permitido usar a telemedicina, mas a gente está no Brasil, né? Já às 9h59, talvez já saia uma nova lei informando que está proibido o uso da telemedicina. Mas, enfim, o que a gente espera futuramente, né? Futuramente que eu falo ano que vem, já no ano que vem, né? Quando as coisas a gente já imagina que volte ao novo normal. Então, é que em função dos resultados que se obteve nesses 2 anos, em função desse período que a gente está vivenciando, né? Eu creio, não tem dados de pesquisa, né? Eu estou falando de forma empírica, pelo meu conhecimento que eu tenho aqui, né, que eu converso com as pessoas, o saldo é mais positivo do que negativo. Teve problemas? Teve, né? Tem questões éticas que foram prejudicadas? Teve. Mas podem ser contornadas? Podem, né? Eu creio que a telemedicina, ela teve um salto positivo, ela contribuiu para esse momento que a gente vivenciou. Talvez sem ela, a situação teria sido pior ainda, né? Só o risco de você ir ao local para ser atendido já é um risco enorme. Imagine se a gente pudesse fazer o tratamento, não sei se tem tratamento, se é o termo correto, mas o atendimento dos casos de Covid de forma remota, sem o paciente precisar de ir no hospital. Se eu tivesse uma tecnologia, um equipamento, que em casa mesmo eu conseguiria fazer o monitoramento, se a nossa telemedicina estivesse um pouco mais avançada do que ela é hoje, né? A quantidade de casos que a pessoa pegou, talvez foi lá no hospital para fazer um tratamento, quebrou o braço e pegou Covid, né? Então, a quantidade de casos que a gente poderia ter evitado em função da telemedicina, então por isso que eu falo que o salto talvez seja maior, mais positivo do que negativo, né? Então, futuramente, a gente espera que seja criado um projeto de lei que valide, né? E aí, em caráter atemporal, não tendo prazo de validade, que regulamente, de forma definitiva, a telemedicina, né? É isso que a gente espera. Então, essa é a lei. Atualmente, é essa situação que a gente vive. O Conselho Federal, ele orienta, é possível utilizar a telemedicina. A lei, o Ministério da Saúde, permite o uso da telemedicina? Até o momento, sim, né? Em caráter temporário, sim. Mas vamos ver esse conjunto da obra de forma resumida, né? Qual seria o passo a passo para a gente fazer um procedimento de telemedicina? Eu vou dar como exemplo a teleconsulta, tá? A área mais popular, é a área que está crescendo, uma área que está crescendo bastante, né? Então ela se justifica. E talvez seja a área que envolva mais etapas, né? As outras áreas, intuitivamente, talvez você já entenda como é que funciona, tá? Mas a teleconsulta, ela merece esse destaque. Então, por isso que eu vou fazer o passo a passo de todas as etapas para realizar a telemedicina em função como exemplo, na teleconsulta.
tá? Então, vamos lá. Primeiro elemento ali é a própria teleconsulta, é a consulta. Você vai agendar, o paciente vai agendar, ou vai existir um procedimento de monitoramento. Vamos pensar na situação onde que a pessoa já teve a consulta e aí obteve o procedimento lá do monitoramento, tem um relógio, né, que ali está consultando os batimentos cardíacos, alguma coisa do tipo, né? E aí houve uma alteração nesse sinal. O médico vai entrar em contato, ou um alarme vai ser tocado, informando que aquele paciente teve uma alteração, tá? E aí o médico, talvez não seja tão significativo, né? Ele vai agendar um atendimento, uma consulta propriamente dito com aquele indivíduo. Utilizando uma tecnologia de comunicação remota, né? Pode ser o tablet, o celular, os dois vão entrar em contato. O médico vai fazer a consulta, né, através do procedimento remoto. Então, você vai precisar de uma tecnologia para viabilizar essa comunicação. Poderia ser a conferência que a gente está fazendo aqui, né, um Google Meet da vida. Lógico, na área médica você tem várias softwares ou plataformas que oferecem um conjunto integrado de tudo isso que eu estou falando, tá? Ou você vai comprar software específico para cada uma dessas etapas que a gente vai ver, né? O mais interessante é ter um integrado, que aí é muito mais prático, muito mais viável, tá? Mas, enfim, você vai ter a tecnologia ali disponível para fazer a consulta, a videoconferência, a troca de informação lá entre médico e paciente, beleza. Então, essa é a etapa 1, tá? Só que, se a gente pensar, como é que é feita uma consulta no ambiente presencial? É a mesma coisa. A única diferença que está acontecendo é a tecnologia que você está utilizando para fazer esses elementos. Por exemplo, eu preciso de anotar no protocolo do paciente? Preciso de anotar lá, por exemplo, a data, a hora, aí vem entrar elementos a mais aqui, que no caso específico para o eletrônico, né? Para você comprovar que realmente isso existiu, tem de ter uma assinatura. E como é que eu vou assinar? Eu vou assinar na tela do computador? Não tem sentido isso. Então, criou-se uma coisa chamada assinatura digital, tá? Essa assinatura digital não é uma assinatura escaneada, como na maioria das vezes a gente acha que pode ser. Essa assinatura que você vai lá, faz a assinatura, tira uma foto e anexa no documento, né? Isso é chamada assinatura digitalizada. É diferente, ou escaneada, né? Mas o termo correto seria assinatura digitalizada. A assinatura digital, ela é validada através de uma autenticação. Tem de ter um órgão por trás dessa assinatura que valide aquela assinatura. É como se fosse um cartório, por exemplo, na vida física, né? Você vai vender seu carro, você assina lá atrás no documento do carro que você realmente vendeu, a que preço que vendeu, e vai simplesmente, mas quem disse que foi essa assinatura é sua? Eu tenho que provar que essa assinatura é sua. Então, eu vou lá no cartório, o cartório vai e comprova essa assinatura é igual à assinatura que está aqui no banco de dados. Então, é válido, né? Então, a assinatura digital também precisa de um órgão validador dessa assinatura, dessa autenticação. Tem de autenticar que essa assinatura é válida. Não é simplesmente eu assinar, tirar a foto e enviar, né? Então, o órgão que faz isso é chamado de infraestrutura de chave pública, ou simplesmente o ICP Brasil, né? O ICP Brasil que é responsável em gerar essas chaves públicas e autenticar essas chaves públicas. Como que autentifica? É através desse equipamento aqui, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo, parecendo um pendrive. Não é um pendrive. É como se fosse um pendrive, mas não é. Né? Mas não é. É chamado de token, tá? O token, ele se coloca numa porta USB e ali tem uma chave criptografada, né, que quase impossível de ser descodificada por qualquer outra pessoa, né?
porque existe muitos cálculos por trás desse negócio, então é muito complicado fazer esse procedimento e tem um tempo para você fazer. Se você tenta decodificar a chave, descriptografar, o nome complicado, decodificar, né? Pode até conseguir, mas você vai levar muito tempo. E aí já deu o prazo. Então você tem tantos segundos ali para entrar a codificação. Se você não fizer, isso aqui invalida. Aí dá um trabalho, é como você perder carteira de identidade. Né? Perder um toque desse daí é melhor perder a carteira de identidade do que perder o token. Né? Porque tão chato que é para você gerar um novo token. Tá? É mais fácil comprar outro. Mas é difícil, porque é a sua assinatura que está ali, né? Então, fazer outra assinatura não tem jeito de fazer isso. Vai ter que tirar a segunda via do token. Mas, enfim, é esse token que vai validar a sua assinatura digital. Então, o médico coloca no computador dele, né? Aquele negocinho lá, toda vez que ele for assinar, ele tem de estar com aquele espetado para validar que realmente é você que está assinando, tá? Se roubar, é complicado, é como roubar talão de cheque, né? Tá roubando sua assinatura. Então, olha a gravidade disso, né? A segurança que você tem que ter em cima disso. Beleza. Então, o primeiro procedimento é esse. É a teleconsulta propriamente dita, que vai ser feita através, né? Vai gerar ali, tem de ser anotado todos esses elementos no prontuário, né? Como em qualquer atendimento presencial, só que tem essa particularidade do token, né? Eu tenho de ter uma assinatura autenticada, tá? E esse instituto é que vai autenticar, que é o responsável por essas autenticações. Segunda etapa, você vai emitir documentos, e um dos documentos mais importantes ali da consulta é a receita, né? Atestado, receita, o próprio prontuário, né? Então, você tem esses documentos para ser assinados. Mas a receita, ela tem uma particularidade, diferente das demais, tá? Ela tem, além da assinatura digital, você vai ter um QR Code. Aqui embaixo, não sei se vai dar para vocês enxergarem, aqui embaixo, ó, tem um QR Code, junto da assinatura digital do médico. O que é esse QR Code? É assinatura digital? Não. É simplesmente um link para onde você vai baixar essa receita. Né? A receita não é mais impressa, como a gente... Né? Tanto é que o atendimento é à distância. Você está em Juiz de Fora, o médico está em Belo Horizonte, e como é que vai imprimir isso? Vai mandar pelo correio? Aí é muito mais trabalhoso, né? Então, você vai ter de ter um local para você baixar esses documentos. Pode ser o prontuário, pode ser o atestado médico, pode ser a receita, né? Você tem de ter um QR Code no documento para você saber onde que você vai baixar aquilo. Beleza, então gerou o QR Code com assinatura digital. Qual que é o terceiro passo, né? É você ter um validador dessa documentação. O validador é o órgão, é o elemento que vai aprovar tudo isso, vai autorizar que tudo isso seja permitido. Tá? No caso aqui, a gente tem esse site aí, o validador de documentos digitais, esse é o próprio nome do site mesmo. Parece esquisito, né? Parece aplicativo, mas o próprio nome do site é validador de documentos digitais. Ele foi criado pelo ITI, né? Em parceria com aqui tanto o Conselho de Medicina como o Conselho Federal de Odontologia. Então, ele serve tanto para odonto como para a medicina, tá? Então, o que é isso? Ele simplesmente é um banco de dados compartilhado entre esses órgãos, para verificar se o médico ele está registrado no conselho, né? O dentista ele está registrado ali no conselho dele, se ele tem alguma pendência, né? Se ele pode realmente receitar. Então, existe esse banco de dados que vai fiscalizar, é como se fosse um fiscal, né? Ele vai autorizar a emissão desses documentos ou não. Porque vai que o médico está receituando e ele nem médico é. Ele conseguiu um token ali qualquer e, né, roubou um token e aí começou a
a receitar, a gente já viu vários casos desse no noticiário. Então, como é que você tem uma segurança sobre isso? É ter uma segurança a mais para o paciente, né? Existe um órgão acima, né, que determina a validade ou não de todos esses elementos, né? Resumindo a obra aqui, tá? Tentei montar esse esquema aqui para vocês entenderem o passo a passo, a visão total da coisa. Porque falar é uma coisa, né? A gente vê o procedimento é diferente. Então, talvez o esquema fica mais fácil de vocês entenderem, ou menos difícil, né? Então, você tem lá, primeiro, a teleconsulta, né? A teleconsulta. Telemonitoramento do paciente. Se tiver alguma alteração, vai ser agendada uma consulta, né? E aí, por algum instrumento de tecnologia remota, vocês vão se comunicar lá, o médico com o paciente, tá? Então, entra a teleconsulta, o médico ele vai, lógico, fazer o diagnóstico, vai todo aquele procedimento lá da consulta, e no final ele vai emitir os documentos, né? Que no caso é o prontuário, né, fazer as anotações devidas no prontuário eletrônico, que é o próximo conteúdo da nossa disciplina, tá? O prontuário eletrônico, tudo é eletrônico aqui, né? A gente está na situação perfeita, de um mundo perfeito, onde que tudo foi virtualizado, né? Então, onde que está esse prontuário? Não é de papel no armário que eu vou tirar, ele está no computador, tá? É o prontuário eletrônico. Ela fez anotações no prontuário eletrônico, emitiu atestado, emitiu receitas, beleza. E validou isso através do token, né? O token lá está conectado no notebook ou no computador para gerar assinatura digital. Aí, o segundo passo é o validador entrar em ação. Ele vai assinar e só vai ser permitido assinar depois que o validador autenticou todas essas documentações, né? Checou o registro médico lá no Conselho Federal, validou o token, etc. Né? Então, a partir do momento que o validador de assinatura, que é aquele site que eu falei para vocês, do ITI, né? Ele validou esses documentos, ok, aí vai ser gerado o documento propriamente dito. Não vai ser impresso, né? Você até pode imprimir, mas o que vai ser gerado é o QR Code para o local onde você vai baixar esses documentos já autorizados pelo validador de autenticação, de assinatura, né? Se tiver tudo ok, é enviado esses documentos para o aplicativo do paciente, né? O paciente vai ter um aplicativo onde que ele vai receber ele vai ter acesso a essas documentações, né? Para quê? O que ele vai fazer com essas documentações, o paciente? Depois que a gente sai da consulta, para onde que a gente vai? Eu, por exemplo, eu vou para a farmácia. Só que agora eu já estou em casa. Eu não vou mais para a farmácia, né? Eu vou entrar na farmácia. Eu vou entrar numa farmácia online. Né? Eu vou entrar na farmácia online, a Pacheco, uma drogaria da vida aí, né, online, no site, entrei no site, beleza, e o farmacêutico vai me atender, tá? E ele vai fazer a dispensação. Como é que ele vai fazer essa dispensação? Tem a situação do farmacêutico fazer a dispensação manual, mas como o sentido aqui é digital, não tem sentido a gente entrar no mérito da questão da dispensação manual, mas eu só coloquei para mostrar que é possível, né? Algum desses elementos serem ainda feitos de forma manual. Vai que o computador acaba a energia, né? Tem que ter um no-break lá, já falei, né? Mas não colocou o no-break. O no-break estava com defeito. Acabou a energia, acabou tudo, né? Então, dá para fazer a dispensação manual, ok? Mas vamos entrar na questão, vamos partir do pressuposto, seria todo atendimento online. Então, você vai ter ali a dispensação. Como é que vai ser feita a dispensação? Você vai informar o QR Code para o farmacêutico com aquele QR Code, ele vai checar no validador de assinaturas, né? Se toda aquela documentação tá ok, qual que é o remédio que ele precisa, o código dele, etc. Vai chegar tudo isso na Anvisa, né? A Anvisa, junto com o validador de assinatura, vai autorizar
a dispensação. Ou não, né? Vai que tem algum problema aí nesse meio do caminho, é uma segurança que você tem. Ó, esse remédio aí não está autorizado no Brasil. Como é que o médico está emitindo? Mas isso já vai ser checado lá na consulta, né? Então, esse procedimento, pensei aqui na hora, né? Mas foi deslocado, porque não vai ser aqui que ele vai checar isso, ele vai ser checado antes, lá na hora que o médico está emitindo a receita. Ele está emitindo a receita e já está sendo checado se esse medicamento é proibido ou não no Brasil, né? A Anvisa, junto com isso também, vai estar compartilhando o banco de dados, onde vai checar, né? Diminui o risco de fazer uma prescrição errada. Eu já ouvi falar muitos casos aqui que a gente tem contato de, né? O próprio farmacêutico é que bloqueou o remédio. Ó, não pode receitar isso não, esse negócio aí tá numa dose cavalar. O cara colocou um zero a mais ali e o negócio era dose para elefante. Né? Então ele foi lá, ó, realmente é isso que você está receitando? Ó, dá uma conferida aí que essa dose tá muito além do normal. Então, existe todo um filtro, né? Qual que é a vantagem desse procedimento? Que vai sendo filtrado, né? Para minimizar ao máximo o erro que possa acontecer desde a consulta até a dispensação, chegando no final, a dispensação. Né? Então, todo esse elemento ele foi resumido nesse esquema, né? A gente ter a visão do todo. O importante é os documentos têm de ser seguros. A segurança é o que manda, é a mãe de todos esses elementos aí. A segurança, tanto para o médico, tanto para o paciente, como para o farmacêutico, como para os órgãos. Você tendo esse tipo de procedimento, até mesmo os órgãos federais, o Conselho, a Anvisa, ela está preservando a imagem dela. Né? Tudo que for problemático em questão de validar, né, você está tendo uma melhoria na sua imagem. A Anvisa não está fazendo mais lenha. Né? Antigamente, através de papel, era muito fácil você ter um erro, seja intencional ou não. Né? Vamos partir do pressuposto que não seja intencional. Mas mesmo que tenha alguma possibilidade de ter algum erro intencional, né, você querer burlar o sistema, desse formato é muito mais complexo, porque não é uma relação um para um, é uma relação um com vários. Vários órgãos estão. Se você tiver né, como é que fala? Fugiu a palavra que tiver de corromper alguém aí, né? Vai ser muito difícil, porque você vai ter que corromper todos no sistema. Emitir comprar um remédio, um medicamento sem a receita. Nesse sistema é praticamente impossível, né? Porque o estoque ele já vai estar online. Tudo que você recebeu na farmácia, a Anvisa está sabendo. Ou seja, o sistema ele está sabendo de todos os medicamentos que você tem. Se está faltando um, você tem que dar conta desse um que está faltando. Por que está faltando esse um? Ah, foi perda, né? Perda de má armazenamento, né? Alguma coisa aconteceu ali, caiu no chão, quebrou, né? Quebrou o medicamento, a prateleira caiu, né? Então, você tem que justificar. Vamos pensar assim, não é 100% garantido, mas é mais difícil você tentar burlar o sistema do que o processo manual, né? O manual, só a gente pensar numa assinatura. Papel aceita tudo. Qualquer coisa que você colocar no papel, o papel aceita. Como que vai se validar aquilo que tá no papel é verdadeiro? Você sai do consultório e vai direto para o cartório para validar a assinatura do médico? Não vai, né? Aí o farmacêutico chega lá, olha a receita, ó, beleza, até o mesmo balconista, né? Alguém na farmácia vê, tem receita, tem. Mas essa receita é verdadeira? E aí?
Então, existe uma segurança muito maior. Não quer dizer que nada na nossa vida é 100%, né? Mas reduz muito o erro, né? E a possibilidade de burlar ou de corromper alguma questão aqui no sistema, né? Então, essa é a visão geral que eu tentei resumir nesse slide para vocês, né? Aqui vai ficar gravado, como eu falei. É recomendável vocês verem o vídeo pelo menos mais uma vez, né, para entender todo o procedimento aqui, complementarem com a lei, né, a lei nesse caso aqui, é chato, eu sei que é chato ficar mexendo com lei, devendo lei, principalmente que a terminologia não é muito favorável a quem é leigo, né? Mas, nesse caso aqui, ele é fundamental para o processo. Eu só consigo entender o procedimento se eu entender a lei. Se eu não entendo a lei, né? Das duas, umas. Ou eu não entendi o processo, ou eu corro o risco de fazer uma coisa que não pode ser feita. Aí eu perdi tempo, né? Perdi tempo montando toda uma estratégia para colocar, implantar uma situação dessa e, no final das contas, é proibido por lei. Aí complicou, né? Então, a lei, nesse caso aqui, ele é fundamental. E aí, né, os impactos da telemedicina. Qual que é a consequência da gente usar a telemedicina? Primeiro, tá? A gente tem que ter consciência que não existe transferência de responsabilidade. Ou seja, ninguém está roubando o papel de ninguém aqui. Ninguém está transferindo o trabalho para ninguém. A gente simplesmente está organizando a bagunça. Está organizando aquilo que pode ser melhorado. Tá? Virtualizando esse procedimento, você dá mais segurança, mais respaldo para o processo, né? Você facilita a transferência da informação, você armazena de forma mais organizada essa informação, isso aí vai ficar temporal. Há 30 anos, né? 30 anos depois, você tem o histórico do seu primeiro diagnóstico de alguma doença que você tenha tido, né? Não só do prontuário, mas na consulta, mas o seu histórico do prontuário, esse prontuário, depois vocês vão ver na próxima aula, que ele vai ser uma coisa única e compartilhada com todos os profissionais da área de saúde. Então, desde o do momento que você nasceu até, né, o momento presente, você vai ter o seu histórico do que aconteceu. Meu triglicérides, ele sempre foi ruim, mas consulta lá realmente nos seus exames, você... engraçado, olha aqui, no final do ano ele aumenta, né, e no meio do ano ele abaixa, por que será, né? Será porque tem Natal, Réveillon, passagem de ano, praia? Será que existe alguma relação aí de ter Natal e meu triglicérides aumentar, né? Uai, coisa engraçada, né? Então você começa já, você mesmo, eu estou falando você paciente, né? Eu, paciente, já começa, eu mesmo, a pensar no que eu estou errando aqui, qual que está sendo o meu problema, né? As causas de eu estar tendo ter tonteira, não sei o quê. Eu não estou fazendo um automedicamento. Eu estou simplesmente analisando o meu comportamento em função da relação com a doença que eu estou tendo, né? Dos sintomas que eu estou tendo. Então, você começa a ajudar o médico, né? A identificar de forma mais precisa a situação, né? Então, isso é importante, não é transferência de responsabilidade, né? Agora o problema é do paciente, né? O paciente que se vire lá para... Não é assim não, né? E outra situação é a segurança. Se antes a segurança já era significativa, hoje em dia, né, a segurança passa a ser fundamental. Você tem a situação lá de, por exemplo, buscar uma tecnologia que vai fazer todo esse procedimento, implantar a telemedicina. Beleza. Como que eu vou buscar essa tecnologia? Eu posso comprar, eu posso receber, como diz o outro, de grátis. Aí que mora o perigo. Quando você recebe negócio, alguma coisa de forma gratuita,
O que está por trás disso? É o que a gente chama aqui de capitalização dos dados do paciente. Você agora corre o risco, intencional ou não, de vender dados do seu paciente. Se o negócio é gratuito, tem até a máxima lá, né? Não sei se vocês já viram lá o documentário, né? Dilema das redes. Se não tem custo, né? O produto é você. Se você não paga por isso, né? O produto são seus dados. Os dados talvez sejam mais importantes do que o dinheiro que você está pagando pelo produto. Né? Então, por isso que parece que está recebendo de graça, mas não está. Esse vai ser um custo caro. Vai que esses dados seus fiquem disponibilizados na rede. Foi antes de ontem, né? Eu estava vendo uma notícia interessante, curiosa, que hoje a gente ainda não tem um computador super potente para analisar certos tipos de dados, né? Aí o que os hackers estão fazendo? Eles estão armazenando esses dados, né, na nuvem para futuramente. Toda hora você recebe e-mail aí, pelo menos eu recebo toda hora e-mail do Google falando que meus dados foram violados, né? Minhas senhas, algumas senhas foram violadas. Vocês provavelmente já devem ter passado uma situação dessa, né? Senha tal da Americanas foi roubada, né? Uso indevido de senha, não sei o quê. Ou seja, os nossos dados, eles já estão na internet. Não adianta ficar morrendo de medo, ter síndrome do pânico por essa situação. CPF seu é a coisa mais simples de buscar um CPF de uma pessoa. Né? Não vou entrar no mérito da questão, mas os nossos dados estão na rede. E existe alguma coisa que a gente pode fazer por isso? Por enquanto, não. Né? Mudar a senha é trocar 6 por meia dúzia. Né? Não adianta eu trocar a senha se o site é inseguro. Eu troco a senha hoje e amanhã o hacker entra lá e rouba de novo. Então não adianta, né? Então, essa notícia ela é perigosa. Por quê? Os dados não estão sendo utilizados agora. Por quê? Ainda não existe um computador super poderoso que consegue processar de forma para obter ganhos financeiros sobre os dados dessas pessoas, por enquanto. Mas, num determinado momento, num futuro bem próximo, né, a gente vai ter uma computação chamada computação quântica, que já está começando a ser desenvolvida e algumas aplicações já estão sendo utilizadas na prática. Mas ainda está muito rudimentar o negócio. Mas os caras já estão de olho no futuro da computação quântica, onde que ele vai pegar essa base de dados e processar ali. E dali ele vai ter o uso que ele quer. Né? Então, olha o perigo que a gente corre colocando os nossos dados de forma eletrônica. É uma história que a gente tem de guardar para um outro momento, né? Só isso daí já dá uma outra aula que é segurança de dados. Mas, ou seja, antigamente, até que não era tão complicado isso, né? Quando eu pego um dado de um paciente e escapole, né? Escapole esse dado. Vamos supor, por exemplo, aí o cidadão que tem um consultório e aí ele vai ter um paciente que é um artista de televisão muito importante, muito conhecido, e que ficou sabendo desse médico e quer se consultar com esse médico. Aí liga lá para o consultório, a recepcionista atende e pergunta o nome. É o Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, nossa senhora, ele vai vir aqui? Não, aí no mesmo tempo já bate, já manda o WhatsApp para meio mundo, né? Nossa, o Cristiano Ronaldo vai vir aqui no consultório, dia tal, todo mundo fica sabendo. Você arranjou um problema, você é médico, né? Você é responsável por essas informações, desde dessa situação mais rudimentar, né, até os dados de prontuário. O prontuário é óbvio que não pode ser vazado, mas o simplesmente fato de você ter uma consulta marcada e isso ser divulgado, isso você já está ferindo a regulamentação hoje
da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Antigamente, isso não existia regulamentação sobre isso, e hoje tem. E hoje, então, a segurança ela é muito mais importante do que era. Não quer dizer que era importante, ela é passivo de punição agora, né? Antes você não tinha punição determinada para esse tipo de situação. E hoje você tem que se atentar a isso, né? Então, o impacto da telemedicina é que você está pegando uma coisa que antes era física e estava limitada e agora está existindo a possibilidade de compartilhamento não só local, regional, mas mundial e atemporal. A qualquer momento, né, você consegue acessar essa informação. E aí, uma informação que hoje, né, não tem como se provar que ela é verdadeira, através do compartilhamento atemporal da informação, você consegue acessar uma coisa lá de 10 anos atrás. Hoje você está buscando, hoje você está aí, né, talvez metendo pau num determinado hospital em função do tratamento de Covid, postando na mídia social. E aí, você está esquecendo que você vai formar, vai buscar emprego e talvez vai buscar emprego nesse hospital que você está metendo pau. No processo seletivo, existem várias etapas. E uma das etapas, antes de você saber, é checar a sua mídia social. Né? Tudo que você falou no Facebook desse hospital, ele vai ser verificado. Ele está temporal ali, né? Você consegue checar as informações, desde que você não apague, né? Você consegue checar ali tudo que o cidadão falou da sua empresa. E aí, será que você vai entrar? Dependendo do que você comentou. Então, assim, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, ela te blinda contra essas situações, né? O Facebook pode divulgar isso para qualquer pessoa? Não pode, mas se você tornou ela pública, aí você deu a brecha, né? Enfim, o que eu quero colocar com isso? Que simplesmente o uso da telemedicina, ela te gera outras implicações, que no caso aqui, a mais importante dela é atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Na próxima aula, eu deixei a lei para vocês, junto com o prontuário eletrônico, né? Tá lá como material complementar à lei, tá? Não dá para a gente fazer uma aula só sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente não tem muito tempo, né? Nossa disciplina é muito curta, mas até que merecia. Mas eu vou sugerir um vídeo complementar sobre a lei, tá? E, finalmente, o futuro. O que a gente espera da telemedicina no futuro? Mas aí a gente pensa, será que o futuro já não é agora? O que a gente vive hoje? O que existe de tecnologia disponível, né? A gente já não está vivendo um momento. Quem disse que um dia a gente poderia falar, né, com uma outra pessoa? Isso para mim, na minha época, eu só consegui enxergar uma coisa desse tipo. Você vê falar com uma pessoa, vendo a imagem dela em filme de ficção científica. Era Guerra nas Estrelas, era, né, Star Wars. Só nesses filmes aí de primórdios aí da tecnologia, né, que a gente nunca achava que uma coisa dessa seria possível. Entrar num WhatsApp e fazer uma chamada de vídeo, de áudio, já era coisa muito além do alcance. Agora, uma chamada de vídeo, isso é coisa de ficção científica, né? Isso não existe, não. E hoje a gente é comum, isso aí, criança de 2 anos já faz vídeo chamada, isso aí é natural da nossa vida. Então, o futuro que a gente achava que carro voador, olha aí a situação do carro voador. Até mesmo vocês que são mais jovens, nunca imaginaram que existiria um carro voador. E a Embraer, né, está com pedido lá de 140 veículos desse tipo. A Embraer, que é a Embraer brasileira, né, já está desenvolvendo carro voador. E já existe, e não só está desenvolvendo, como já existe encomenda. Né? As ações da Embraer subiram absurdamente em função dessa encomenda que ela recebeu. Então, já é uma coisa que já é verdadeira. Né? O carro elétrico, quando que a gente pensaria que existiria um carro elétrico? Um atendimento, uma consulta
de casa, eu fazer uma consulta com um médico em casa, quando que seria possível uma coisa dessa? Então, o que a gente achava que estaria no futuro, talvez a gente já está vivendo. Esse momento é um momento marcante na história da humanidade, em todos os sentidos, né? Inclusive na telemedicina. Talvez seja, a gente está vivendo a história nesse momento agora. Inicia, daqui a 100 anos eles vão falar, ó, em 2020, lembra da pandemia, do Covid de 2019, né? Onde que as pessoas começaram a mudar o seu estilo de vida. Então, daqui a um século, talvez a gente está fazendo parte de algum livro de história, né? Então, não tem muito que a gente prevê de futuro, né? O futuro, o céu é o limite, como diz o outro. O que se espera do futuro? O que a gente sabe é que isso não é modismo, já é uma realidade. Agora, se a sociedade vai aceitar ou não em formato de uma lei, aí é o que vai ser discutido futuramente, né? Será que depois, ano que vem, a lei ainda vai ser válida? Se sim, o futuro, né, é exponencial. Se não, que eu acho que existe uma muito pequena chance de essa lei não se tornar realidade, né? Ou um híbrido, pode acontecer até mesmo um híbrido dessa situação, né? O presencial e o online para algumas situações. O importante é que o profissional de saúde hoje, ele não é aquele mesmo profissional de saúde que foi treinado há 10 anos atrás, ou 3 anos atrás. Não vou ir muito longe, não. Antes da pandemia, o profissional era um. Depois da pandemia, o profissional ele é muito diferente do esperado, do que o mercado espera do profissional agora. Além de todo esse conhecimento técnico da área, da profissão, você tem ainda de dominar o conteúdo tecnológico, né? Como funciona um token? O que é um token? O que é uma assinatura digital? Qual que é a diferença da assinatura digital e da assinatura digitalizada? Todo esse conceito começa a fazer parte da nossa rotina. Então, o profissional médico, hoje, a formação dele foi acrescentada esses elementos a mais, né? Como sempre é. Na medicina, você sempre vai enriquecendo o seu leque, né, profissional com vários outros campos de conhecimento. Você não se especializa só naquela área e pronto, acabou. Você tem conhecimento que vai sendo agregado, né? E praticamente isso é ilimitado. A quantidade de conhecimentos de outras áreas que vão ajudar a você ser eficiente na sua profissão, né? Eu tenho que sempre pensar nisso. Eu não posso ficar botolado só na técnica, na prática lá da minha profissão. Eu tenho de ter esse conhecimento das demais elementos que envolvem, né, a minha profissão. No caso aqui, que a gente acabou de ver, a telemedicina, a tecnologia de comunicação, né, para integração entre as pessoas, que no caso é a telemedicina. Então, obrigado pela paciência de vocês. Nossa, hoje eu fui além da conta, hein? Não, ainda estou no prazo, né? Até 10h50, beleza. Então, o vídeo vai ficar gravado, ele tem um período aí de edição, um dia mais ou menos, né? Até amanhã ele já está disponível lá para vocês, para quem está assistindo ao vivo agora, rever, né? E para quem não viu ainda, ver e poder rever de novo, quantas vezes precisar. Obrigado, até a próxima aula. Bom dia.